esquecível. Quando alguém te faz sentir que não existes, o que fazer? Como entender? Pesados e pesadas ouvintes, espero que estejam bem. Passando para compartilhar convosco algo que ocorreu comigo e com a minha família e que eu acredito que lamentavelmente muitas pessoas ou já passaram por isso ou ainda irão passar devido à falta de observância das leis por parte de algumas pessoas, né? Observância e cumprimento das leis, né? Por parte de algumas pessoas. Ocorre que, faltando 21 dias para a celebração do Natal do ano de 2024, eu e minha família fomos surpreendidas com o envio de uma notificação extrajudicial por parte da imobiliária que administra a locação da residência a qual eu celebrei um contrato de locação com a proprietária por um período de 30 meses, né? E essa notificação, o teor dela versava que, sem nenhuma motivação, só dizia que deveríamos desocupar o imóvel no prazo de 30 dias. Então foi enviada no mês de dezembro, nós deveríamos desocupar o imóvel até o dia 9 de janeiro, né? E que a proprietária iria pagar a multa, né? Se você já passou por essa situação, se já recebeu, infelizmente, uma notificação como esta, gostaria de alertá-los que você não deve sair do imóvel, né? Que a lei, ela te ampara. A lei do inquilinato, a lei federal número 8.245 de 1991, conhecida como lei do inquilinato, lei das locações, né? Que versa sobre isso, as locações de imóveis residenciais e os direitos e deveres do locador e do locatário, locador proprietário e locatário, nesse caso você, que nós estamos enquadradas nessa nomenclatura, que é a do locatário, né? Essa lei dispõe acerca disso, os direitos e deveres. E eu passo a expor agora os direitos. Se você firmou um contrato com prazo determinado, né? No nosso caso foram 30 meses, né? Mas pode ser menos também no seu caso, né? É bom você analisar. E até mesmo se for um contrato verbal, a lei protege cada um desses tipos de contrato, tá bom? Mas eu vou tomar como exemplo o meu, que foi por prazo determinado de 30 meses, e que aí, a partir da exposição, você vai se identificando para ver se no seu caso se é compatível, se assemelha, tá bom? A título de esclarecimento a todos, o artigo 4 da lei das locações, ela diz assim, que durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Esse artigo, o legislador já quis colocar para proteger o locatário, né, inquilino, de pessoas assim, que são proprietárias de um imóvel e acham que podem fazer tudo. É assim, eu estipulo 3 meses de caução, depois de 4 meses você está morando aí, eu peço o imóvel de volta. Mas espera aí,
Não observou que o contrato com o qual você firmou com o locatário tem um prazo determinado, mas eles se sentem donos da lei, donos de tem um status meritório melhor do que o inquilino, inferiorizam o inquilino ao enviar essa notificação e descumprem a lei. Eu pago a multa e pronto. Mas espera aí, você pode fazer isso? É o que você sempre tem que questionar. É um conselho que eu dou a vocês, quem estiver ouvindo e que está passando por essa situação que é muito humilhante, né? Você sempre questionar se o teor das notificações que você recebeu, às vezes nem é teor, pode ter sido uma ligação, não é nem formalizado isso, uma conversa verbal, né? Olha, eu quero o imóvel, uma mensagem de WhatsApp, quero o imóvel, desocupa aí em 30 dias. Você sempre tem que questionar se ele pode fazer isso. Você tem os seus direitos e ele também tem. Você tem os seus deveres e o proprietário também tem os deveres dele, né? Então, observando aquela notificação, lendo o contrato, que é muito importante que vocês leiam antes de assinar qualquer coisa, né? E se atenham muito ao contrato, né? Que vocês celebraram, né? E analisando a lei, você tem que entender, você está amparado na lei do inquilinato. Então é importante que você estude essa lei, leia com atenção, tá bom? E a lei, o primeiro artigo que te protege, e é bom que você tente marcar esse artigo, é o artigo 4, que fala que durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Você, como locatário, você pode sim devolver o imóvel, mas aí você teria que pagar a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Entendido isso, que durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador não pode reaver o imóvel alugado, agora você deve entender que a própria lei também já prevê no artigo 9 exceções, né? Situações que o contrato possa ser rescindido, né? E essas situações se aplicam a contratos de locações firmados por prazo determinado. Então, no artigo 9, passando a leitura do artigo 9, ele diz assim, que a locação poderá ser desfeita. Inciso 1º, por mútuo acordo. Inciso 2º, em decorrência da prática de infração legal contratual. Inciso 3º, em decorrência de falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Inciso 4º, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Explicando esse artigo, ele é bem claro, né? A locação só poderá ser desfeita nessas situações. Possa ser que você entre em consenso, em comum acordo com o proprietário, você locatário, em comum acordo com o locador, proprietário, e vocês queiram rescindir, ok? Então, você estaria enquadrado nesse inciso 1º, tá bom? Agora, se houve uma decorrência de prática de infração legal ou contratual, aí poderia ser desfeita também, tá bom? Você mora em um apartamento, só um exemplo, com um condomínio, e vem infringindo algumas regras, recebeu notificações da administração, da administradora do condomínio, pagou multa ou não está querendo pagar, está infringindo, né, as regras daquele condomínio. Isso seria, sim, um motivo, né? E se firmou algum contrato que determina uma ação que você não poderia fazer, uma infração legal, e você cometeu,
uma infração contratual. Então, estaria aplicado sim nesse inciso, né? A falta de pagamento também, né? E demais encargos, né? Poderia ser um motivo para a locação ser desfeita. E a realização urgente determinadas pelo poder público, né? Se não for nenhum desses casos, né? Ele não pode pedir uma rescisão. O proprietário, locador, não pode pedir uma rescisão antecipada do presente contrato. Rescisão antecipada seria, como eu já iniciei esse vídeo lhes falando, um envio de uma notificação à judicial pedindo a desocupação. Pode ser entendida como um pedido de rescisão antecipada, assim, do presente contrato, que ele foi feito por um prazo determinado e partiu do proprietário locador a solicitação da desocupação, com ou sem motivo. E, repito, é bom que você saiba, se um dia você recebeu ou já recebeu isso, sempre desconfie, sempre verifique se realmente ele pode fazer isso, que você também tem direitos, né? E nesse caso, pela lei que está no artigo 9, repito, as locações firmadas por prazo determinado, a locação só pode ser desfeita nos casos que eu acabei de ler, que estão no artigo 9 da lei do inquilinato, né? Estou sendo repetitiva para que vocês entendam, tá bom? Só nesses casos, por mútuo acordo, né? Existem casos assim que realmente você não quer mais estar naquela residência e ele também, então vocês firmaram um acordo e pronto, né? Aí sem problemas. Mas em decorrência de prática de infração legal, contratual, a falta de pagamento de aluguel e demais encargos ou para realizações de reparos urgentes, tá bom? Fora isso, ele não tem, se não for nenhuma dessas hipóteses, ele não tem o direito de pedir o imóvel, a desocupação voluntária e conceder esse prazo de 30 dias sem respeitar a lei, tá bom? Ele deve respeitar aquilo que foi pactuado no contrato. Não quis um prazo determinado, não quis firmar um contrato por prazo determinado, por exemplo, 30 meses, então respeite esses 30 meses. Você não foi obrigado, não houve um vício de consentimento, né? Por livre e espontânea vontade, ambos quiseram firmar um contrato por prazo determinado. Então, respeite, a não ser que aconteça alguma coisa, né? Agora, usando como exemplo, o proprietário enviar uma notificação pedindo a desocupação, sendo que o contrato foi de 30 meses, e depois de 4 meses de ocupação, de gozo do imóvel por parte do locador, do locatário, ele vem a pedir, ele não tem esse direito, ele tem que respeitar. Se você não descumpriu nenhuma infração, não está deixando de honrar com o pagamento dos aluguéis, não houve caso de reparação urgente determinados pelo poder público, e não é esse pedido de desocupação, ele é unilateral, ou seja, é só ele que quer. Você, pelo contrário, você locatária quer permanecer no imóvel, mas o proprietário quer que você saia. Então, é um ato assim de vontade unilateral, é só da parte dela, não é mútuo acordo. Então, você tem que entender isso, a lei te ampara, você não deve sair do imóvel, não deve. Se porventura você receber qualquer tipo de notificação com esse sentido, e com mais agravante, o pior, próximo das festas de final de ano, né? Que você está com a mente toda para descansar, curtir suas férias, cear com a sua família, celebrar o ano com a sua família, o fim de ano, né? E você recebe uma notificação, aí você tem que mudar todos os seus planos para procurar uma nova residência, juntar dinheiro para uma caução, porque pode existir a possibilidade de pessoas de má fé que nem paguem a caução, ou às vezes o seu contrato não foi feito dessa forma, com garantia, ou você não sabe, são situações assim que podem surgir.
né? É muito constrangimento. E você já está segura no seu imóvel e se planejou durante esses 30 meses para honrar com o aluguel, o local que você escolheu, a cidade. Então, isso é um dano moral muito grande, né? E então você entenda isso. Você não deve sair da sua casa onde você está exercendo a sua posse legítima, né? E do imóvel, honrando os seus aluguéis, nunca infringindo com uma infração legal contratual, só em virtude de uma notificação enviada através de uma imobiliária que deveria conhecer a lei, principalmente a lei do inquilinato. Deveria conhecer todas as leis que regem os direitos imobiliários, né? Essa relação contratual. Mas tem muitas que desconhecem e umas que até preferem enviar isso porque obedecem ao proprietário que tem outros imóveis na cartela de corretagem deles. Então ele prefere se indispor com o locatário, mesmo sabendo que é o locatário que está certo, né? Então essa relação desigual. Então é só a justiça brasileira para corrigir isso, né? Mas eu deixo mais uma vez esse conselho para vocês. Desconfiem sempre. E o que vocês devem fazer é receber essa notificação. Você agora vai ter que contra-notificar, tá bom? Sempre quando você recebe uma notificação judicial, você contra-notifica. Envia para uma pessoa que te encaminhou. Se foi para a imobiliária, responde para a imobiliária. Aí ela vai repassar a proprietária. Se já foi direto com a proprietária ou proprietária, você responde. E nesse teor da contra-notificação, você expõe isso. Coloca todos, cita os artigos da lei, né? Porque tem pessoas que só aprendem assim, né? Às vezes sabem, mas se omitem, né? Então é sempre bom você ressaltar muito a lei, né? Ressaltar que você não descumpriu nenhuma cláusulas, infringiu nenhuma regra contratual, legal, você nunca deixou de pagar o aluguel e que você não teria o direito, não tem o direito, não deve sair do imóvel, porque o seu contrato é feito por prazo determinado e qualquer motivo que a proprietária ou proprietário alegue, ele deve comprovar em juízo. Se isso for levado em juízo, você entrar com uma ação de manutenção de posse, que é essa ação cabível, e também outras como a de danos morais, né? E você ressalta isso, que ele não tem o direito, ele tem que cumprir o que foi determinado. Se quis fazer um contrato de 30 meses, aceite e cumpra com esse contrato até o final, a não ser que você realmente queira sair do imóvel, aí já é outra coisa. Mas mesmo assim, isso não impede que você entre com uma ação de danos morais, se isso acontecer de verdade, né? Porque já houve o abalo, né? Moral já houve, né? Isso já desestabilizou. Quando você recebeu essa notificação, você já ficou desestabilizado, assustado, preocupado com para onde eu vou depois de 30 dias, como eu vou conseguir achar um imóvel em 30 dias. E dependendo de algumas regiões, é muito difícil você encontrar um imóvel, por exemplo, litoral, né? Em altas temporadas é quase impossível você encontrar um imóvel para locação que não seja por temporada no mês de dezembro, né? Então são vários fatores que você tem que levar em consideração, né? E fora que isso é uma violação de direitos. Você não pode sair de um imóvel se você não se encaixou em nenhuma daquelas cláusulas do artigo 9 e o seu contrato é por prazo determinado, você não deve sair do seu imóvel, ok? E mesmo que, repito, ele alegue que tem algum motivo, você entra com uma ação de manutenção de posse e aí ele vai ter que comprovar em juízo qual é o motivo, mas mesmo assim não se encaixa. Nesse quesito, é importante nós fazermos uma relevante distinção. A própria lei do inquilinato, ela já
regula as matérias que têm a ver com contratos com prazos determinados e que estão em seu pleno vigor e as hipóteses que esse contrato pode ser rescindido. E também em outras seções dentro da mesma norma, ela versa acerca das locações ajustadas por um prazo igual ou superior a 30 meses e quando ocorrer o término desse prazo. Então vocês não devem confundir essas duas diferenças, tá bom? É muito importante. O caso fático que eu estou elucidando a voz, ele é acerca de um contrato que foi firmado por um prazo de 30 meses e antes de vencer esse período, a proprietária locadora solicitou e enviou uma notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel. Após 4 meses pelo gozo da locação, a proprietária solicitou a retomada do imóvel. Esse caso não deve ser confundido com as locações que já se venceram. Que, por exemplo, você fez um contrato para locação de 30 meses e já venceu esse período e você ficou no imóvel, na posse, por mais de 30 dias, sem oposição do locador. Aí é como se a lei fala que essa locação foi prorrogada automaticamente, tá bom? E uma vez ocorrida essa prorrogação, o locador pode denunciar o contrato a qualquer tempo, tá bom? Sendo concedido o prazo de 30 dias para a desocupação, ok? Reitero, não confundam locações que foram feitas por prazo determinados, você ainda está usufruindo dessa locação, ainda não venceu esse prazo, com aquelas que já terminaram, já ultrapassou esse prazo, mas você ainda está no imóvel, né? Para essa segunda opção, que você já venceu o seu contrato, você ainda foi prorrogado automaticamente, aí já não se aplica isso que eu estou comentando com vocês, tá bom? Já não se aplica. Aí seria um assunto para uma outra aula que eu pretendo publicar nesse mesmo canal, tá bom? Acerca do artigo 46 e 47 da Lei do Inquilinato. Então é importante salientar o passo a passo que você deve fazer caso tenha recebido essa notificação extrajudicial, assim como eu recebi. Primeiramente, como eu falei, você deve contra-notificar essa imobiliária, né? Ou, se não recebeu através de uma imobiliária, a própria locadora ou locador, né? Com quem você firmou um contrato de locação de imóvel residencial com prazo determinado. Ela te notificou, você contra-notifica. E o teor dessa contra-notificação, você deve colocar, citar o artigo 9, como eu já mencionei, tá bom? E é muito relevante que você cite também o artigo 45 da Lei do Inquilinato, o qual diz que são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, né? Tem a continuação do artigo que vocês podem ler melhor, tá bom? É muito importante que vocês estudem essa Lei do Inquilinato, né? Esse artigo, ele é muito relevante porque às vezes tem contratos de locação que quem elaborou ou não tem um conhecimento da lei, ou mesmo tendo, coloca de má fé, porque quer proteger os interesses do proprietário, que é o proprietário que paga a taxinha de administração para eles, ou que tem outros imóveis na cartela deles, então eles não estão nem aí com o locatário, eles estão preocupados com o locador, o proprietário. Esse é o interesse deles, né?
Então, quem elabora, se é que tem departamento jurídico, mas as que tendo ou não tendo, eles colocam cláusulas que para beneficiar mais o proprietário, né? E inclusive algumas que citam assim que ele pode pedir o imóvel a qualquer momento e sendo obrigado a pagar 3 meses de aluguéis, né? Então esse artigo 45, ele já vem dizer, já corrige isso. São nulas de pleno direito as cláusulas de contrato de locação que visem atingir os objetivos da presente lei, né? Os objetivos dessa lei do inquilinato não é que haja uma desigualdade entre inquilino e proprietário. Não é isso. Não é que você seja obrigado a desocupar a sua casa quando você tem o direito de permanecer por 30 meses, porque foi assim que foi estipulado, e você não descumpriu nenhuma cláusula. Não é eu envio uma notificação com denúncia vazia e ele, sabendo que ele não tem conhecimento da lei, o locatário vai desocupar, né? Não é isso, daí é infringir a lei. O objetivo da lei do inquilinato não é proteger a ambos, que inclusive nessa lei tem direitos, tem um artigo específico que fala dos direitos e deveres do locador e direitos e deveres do locatário, né? E inclusive esse artigo é para coibir abusos, né? Que infelizmente, como tem proprietários que abusam desse direito, né? Não respeitam a lei. Se não querem firmar, a pergunta é essa: se você se preocupa tanto com seu imóvel, tem muito apego, não quer locar ele, alugar, ou desconfia de qualquer pessoa que possa destruir os seus bens, não alugue. Ou se só aluga com a intenção de pagar uma dívida que você está naquele momento, aí perde 3 meses de aluguel e depois, quando completa 4 meses, você perde novamente a residência e envia uma notificaçãozinha assim, sem fundamentos legais, sem motivo, sem justo motivo, e acha que você tem direito, então não entre no contrato de locação, não entre, né? Não coloque o seu imóvel à disposição nas imobiliárias para locação, né? Será melhor para a futura pessoa que vai firmar o contrato com você, porque se você não é fiel nos seus contratos, não sabe honrar, não sabe cumprir com aquilo que você celebrou com a outra pessoa, que aí entra o princípio da boa-fé objetiva contratual, que rege também o direito, as leis de locações, e é importante que vocês não se esqueçam desse princípio, que ele diz que durante todas as fases de um contrato, durante e até no encerramento de um contrato, devem vigorar a boa-fé objetiva. Você não pode celebrar um contrato com a intenção de lesar a outra parte, né? Causar prejuízos, né? Danos materiais e morais. E quando você envia uma notificação como esta, você, querendo ou não, já feriu o direito do outro, né? Porque no nosso caso temos um conhecimento jurídico, sabemos que isso não é certo, né? E contra-notificamos a imobiliária, né? E tivemos êxito. E eles aprenderam que não podem fazer isso. Agora, e quantas pessoas passam por essa mesma situação e não sabem não tem conhecimento, infelizmente não tem conhecimento da lei. Aí fica toda temerosa, porque o proprietário tem mais poder aquisitivo e pode fazer algo, então ela sai do imóvel. É melhor sair. Não, peraí, você tem direito a permanecer durante o prazo do contrato. Quem está errado é ele, né? Então, então vocês têm que pensar muito bem nisso, analisar tudo isso que eu falei
e fundamentar sua conta notificação com esses argumentos que eu comentei, com esses artigos, tá bom? E fundamentem também que se não houver uma retratação, a resposta por parte deles de que estavam errados e que você deve permanecer no imóvel, que você tomará as medidas judiciais cabíveis. E no seu caso, a medida judicial cabível seria entrar o mais rápido possível com uma ação de manutenção de posse, tá bom? Para garantir o seu direito como possuidor do imóvel, né? Essa seria a sua opção, tá bom? Primeiro você recebeu a notificação, conta notifica quem enviou, aguarda a resposta. Se não houver resposta, até ligue para a pessoa, né? Não havendo, você entre automaticamente, o mais rápido possível, com uma ação de manutenção de posse, para garantir o seu direito, tá bom? E depois, você deve entrar com uma ação também, se você achar por bem, de danos morais, tá bom? E em situações que, devido a esse constrangimento, você opte por sair do imóvel, porque não se sente mais seguro para permanecer numa uma relação jurídica com um proprietário que envia uma notificação como esta, né, que demonstrou uma fé, o caráter dele. Se você, fazendo essa reflexão, prefira não permanecer, mesmo assim é bom que você saiba que assim que desocupar o imóvel, entregar as chaves, né, você deve entre com uma ação de danos morais, é o que eu aconselho, né? Porque tem pessoas que só aprendem assim, quando um juiz decide, né, e ele é obrigado a pagar uma ação, um valor de indenização. Tem pessoas que é só desse jeito mesmo, né, para não fazer isso com outras, se é que já não fez, né? Então, esses são os meus conselhos, né, para você que já passou por essa situação ou está vivenciando isso, recebeu essa notificação totalmente ilegal, né, sem fundamento, e que requer a sua desocupação de um imóvel, sendo que você tem o direito de permanecer, né? Então, eu aconselho vocês a seguirem, estudarem a lei, se procurarem um advogado, se não tiverem condições, a Defensoria Pública. Para encerrar, eu cito o artigo 1210, que ele é muito importante, do Código Civil. Então, quando o proprietário opta em alugar o seu imóvel, ele tem o domínio e a posse direta antes de alugar. Quando ele celebra um contrato de locação, ele continua tendo domínio, mas passa a ter a posse indireta. E o locatário, por sua vez, tem a posse direta do imóvel. Então, você, no artigo 1210 do Código Civil, ele diz que o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no desbulo e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, tá? E, para encerrar, cito também o artigo 927, que é muito importante. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a ontem, fica obrigado a reparar, né? Você, locador, você, locatário, justo possuidor, você tem direito a ser mantido na sua posse. Por isso que quem tubou esse direito, que foi o proprietário, nesse caso que eu trouxe para vocês, a ação para frear isso, inibir esses atos, seria a ação de manutenção de posse, tá bom? E futuramente você pode entrar também com a ação de danos morais e materiais, ou só danos morais, dependendo do seu caso, tá bom? É importante que você
não se esqueça dessas informações, tá bom? Você tem direitos, tem deveres, né? E ele também tem direitos, o proprietária tem direitos e deveres. E as imobiliárias e corretores que estão intermediando, administrando essas locações também têm muita responsabilidade, né? E a lei do inquilinato, a lei das locações, como preferirem, ela trata de tudo isso, né? Você está amparado, locatário ou locatária, na lei do inquilinato, né? Não tome nenhuma medida sem antes consultar alguém, um advogado, um profissional, tá bom? Mas pelos esclarecimentos daqui, dependendo do seu caso, analise. Você se recebeu essa notificação, você não deve sair, não deve ceder aos caprichos, a uma vontade unilateral por parte do proprietário que te enviou essa notificação. Você não deve ceder. Lembre-se que quem está violando a lei ao enviar essa notificação é ele que desconhece da lei. Então, no seu caso, você deve seguir essas instruções contra notificá-la. Se não houver respostas, você entra com uma ação de manutenção, tá bom? Espero que tenha ajudado a todos. E se tiver qualquer dúvida ou perguntas, alguém quiser expor um relato que tenha acontecido, infelizmente, isso com você, eu estou disponível para responder, tá bom? Eu ficaria muito honrada se vocês compartilhassem comigo o que aconteceu, que temos que lutar para que a lei das locações, ela é muito boa, mas que precisa pesar mais, né, no sentido de punir esses proprietários que fazem isso, né? Essas imobiliárias também, sabendo, tendo conhecimento da lei, também enviam, né, a mando do proprietário, né? E já causaram, quando enviam isso, já causaram um dano muito grande por parte da pessoa que vai receber, né? A vítima, né? Então, precisamos juntos lutar para que essa lei seja um pouco mais severa, né? Que sendo severa vai acabar inibe de uma certa forma esses atos, né? Ele vai pensar duas vezes em enviar uma notificação sabendo que ele não poderia ter enviado, né? Com o objetivo de fraudar a lei imperativa, que é a lei do inquilinato. Se essa lei for mais severa, qualquer pessoa que for firmar um contrato vai ficar um pouquinho mais receosa. Se eu não cumprir isso, aquilo, eu posso vou pagar uma multa muito alta, né? Meu nome pode ficar assim, né? E outras penalidades também, né? Então eu peço ajuda de quem estiver ouvindo essa mensagem, um dia vai ouvir, que nos ajude para lutar para que essa lei seja mais severa. Muito obrigada a todos.